quais são os dois principais tipos de fundos imobiliários, os FIIs. Olá, investidor, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso Plano 5, 365 dias de conteúdo sobre investimentos em renda variável, que vai te ajudar a chegar aos seus primeiros 5 dígitos em investimentos, lembrando que seria entre 10 mil e 99 mil reais, e sempre cumprindo aí a nossa filosofia aí de raízes, aí, que é exatamente a questão do aporte, a questão de ativos, tempo, paciência e investimento. Essas 5 raízes com certeza vão te ajudar a chegar a esses seus primeiros 5, quem sabe mais lá na frente o sexto, o sétimo, que você com certeza com o sétimo já atinge alguma liberdade financeira e de repente a plenitude total aí que seria o 8 dígitos de investimentos investidos e com certeza vai te garantir uma boa liberdade financeira. Mas enfim, essa semana a gente está falando mais sobre fundos imobiliários. Eu mesmo investi um pouco tardio em fundos imobiliários, não era uma coisa que me encantava na época, né? Mas eu fui achando interessante, daí de repente coloquei o pezinho lá nos fundos imobiliários e tô lá, tá? Mas ainda eu tenho, meu foco principal ainda é mais em ações de crescimento, né? Mas com certeza os fundos imobiliários eles trazem algumas coisas interessantes, que é exatamente a questão da renda passiva através de rendimentos. Muita gente não gosta muito da renda passiva lá do ganho capital, ou seja, aquele ganho capital que você pode ter ao longo de período de tempo, mas é uma possibilidade também. Mas enfim, a gente vai fazer o investimento em FIIs aqui no nosso plano 5. Vou mostrar aqui na prática como é que eu investi no FII que eu escolhi, lembrando, utilizando nosso sistema aqui, nosso método, né, o método VAPT, que é baseado exatamente em ciência de dados e machine learning. Tá? Por enquanto, ainda não temos desenvolvido uma inteligência artificial para os FIIs, mas está em andamento isso aí também. Mas enfim, chega de papo, vamos lá olhar quais são os tipos de FIIs para você investir. Então, aqui tenho aqui a nossa lousa aí de sempre, nossa lousa digital, e vamos verificar aí quais são essas duas possibilidades. Para quem ainda, para quem já investiu, obviamente isso aqui vai ser realmente repetitivo, né? Mas para quem nunca investiu, é uma possibilidade de olhar, né? Existem várias classificações mais detalhadas em fundos de investimento imobiliário. Eu prefiro enxergar já com esses dois papéis, né? Com esses dois papéis, por coincidência, um é do tipo papel, mas sim nesses dois formatos, que é exatamente o formato de fundos de tijolos, que a gente chama, né? Pelo próprio nome já diz, tijolos é exatamente baseado no equity, né? Na coisa física, né? No patrimônio. Então aí, nesse caso, você vai ter aí fundos de, por exemplo, shoppings, né? E sempre lembrando, né, que shoppings também você vai encontrar em ações, né? Na verdade, algumas filosofias aqui de fundos de investimentos também você vai encontrar o equivalente lá nas ações. Por exemplo, as incorporadoras também tem lá nas ações, mas também você vai encontrar algo parecido aqui nos fundos de investimentos imobiliários. Mas enfim, você tem galpões logísticos, né, industriais, então seria uma possibilidade também. Hospitais. Infelizmente, né, se a gente for comparar aqui os FIIs com outro elemento aí parecido com ele, lá nos Estados Unidos, que são os REITs, a gente vai ver que os FIIs ainda são bem limitados na diversidade de opções de equity, né, de patrimônio aí, de ativos que são investidos, né? Mas aí são essas possibilidades que a gente tem, então ficam abertas aí. A outra possibilidade de investimento são exatamente os FIIs que a gente chama de papel, né? Ou papéis, vamos colocar assim, né? Papéis. Como o próprio nome já diz também, eles não são investimentos que você vai ter ativos mesmo, né? Você vai investir teoricamente em um papel. E esses ativos aqui, por exemplo, eles trabalham aí com, vamos falar o português claro, tá? Dívidas. Dívidas. Lembra que a gente falou de fundos de investimentos lá de títulos, por exemplo, de dívida, que seriam fundos de investimento baseado em debentures, né, que seria o título privado,
e também o título público, que exatamente seria o Tesouro Direto. E aqui no fundo de investimentos imobiliários, eles têm lá também a possibilidade de você investir em dívidas, né, créditos lá imobiliários, tá? Dentre eles lá tem o LCI, CRI, né, e outras coisinhas mais. Então aí basicamente você está investindo em dívida, né? Inclusive teve um episódio que eu assisti do Robert Kiyosaki, ele tem um podcast. E não sei se você conhece o Robert Kiyosaki, né? Eu recomendo o livro para quem nunca leu esse livro, que é o Pai Rico e o Pai Pobre, né? E ele fala lá que, na opinião dele, tá? Vou usar a opinião dele, que a crise do subprime, né? Não sei se vocês já ouviram falar da crise do subprime, que exatamente aconteceu em 2008, que derrubou lá um setor imobiliário lá nos Estados Unidos, e foi em reação em cadeia, né, no mundo. Quebraram vários bancos lá, né? Mas enfim, ele diz que o que realmente quebrou o setor lá imobiliário não foram os imóveis, mas sim esse tipo de situação, né? Que tem lá nos Estados Unidos também algo bem parecido com os FIIs de papéis, que seriam os REITs de mortgage. A gente vai falar aqui também, uma hora ou outra a gente vai falar aqui no plano 5 sobre REITs, mas o que ele diz que basicamente foi isso que desencadeou a crise, né? Porque existiam lá dentro daqueles papéis, né, vamos colocar assim, várias coisas que muito arriscadas, né? Que basicamente era emprestar dinheiro para quem não tinha capacidade de pagamento. Então era basicamente isso, né? Então, como os FIIs de papéis também trabalham com algo parecido, né? Ou seja, eles trabalham com essa questão de dívidas de LCI, CRI, coisa parecida assim, né? Então, existe essa questão aí envolvida também, tá? Estou dizendo que vai ter uma crise de crédito imobiliário aqui no Brasil, que nem naquelas proporções lá americanas, mas saiba que tem uma questão envolvida aí também. Mas só que existem alguns FIIs de papéis que é uma coisa estranha, né, a meu ver, também são os fundos de fundos. O que seriam esses fundos de fundos? Tem uma coisa pior que taxa de administração, né? Para quem não sabe, os FIIs você paga uma taxa de administração e aí você tem que observar para cada FII. Pode ser de repente 0,5%, mas pode ser 1% em cima do GPM, em cima do patrimônio, em cima da receita. Então tem um monte de regras diferentes aí para cada FII. Mas o que acontece? Os fundos de fundos nada mais é que algum gestor está comprando outros fundos. Então ele cria uma carteira de fundos, já de fundos imobiliários. É mais ou menos assim, ó. Não esqueça que sempre quando você está falando em fundos, você está delegando esse seu estresse, vamos colocar entre parênteses, para alguém. Nesse caso, um gestor. Então, o gestor de fundos, você está sendo sobretaxado, né? Porque já existe a taxa dos fundos e aí em cima dessa taxa dos fundos vai haver também um outro gestor cobrando taxa. Então, é taxa em cima de taxa. Existe a possibilidade de repente, esse fundo de fundo performar bem melhor do que se você fosse comprar você mesmo? Existe, de repente, essa possibilidade, né? Então, geralmente, os fundos de fundos é exatamente para esse tipo de investidor que não quer ter esse trabalho de ficar alocando, procurando qual seria o fundo de investimento ideal. Então, seria essa possibilidade aí. Só para concluir, vou mostrar aqui para vocês, na prática aqui, dois fundos de papel, né, na indicação de compra, de venda, né, de repente um desses a gente vai comprar, né, como vocês sabem, a gente vai fazer um aporte em fundos imobiliários. Então tem um site aqui, o FIIs.com.br, há vários sites interessantes, o FIIs é um site interessante sobre fundos imobiliários. Então você tem lá um dividend yield aqui para o PLCR11, que é assim que você vai encontrar lá na sua corretora, o dividend yield de 0,85% nesse momento, tá? Tá o valor patrimonial por cota R$ 97,00, quase R$ 100,00, né? E ele é simplesmente um FII de papel baseado em CRIs, né? CRIs, que são os certificados recebíveis imobiliários. Então, obviamente, aqui, se você for olhar, tem um comportamento de crescimento ou comportamento de dividend yield, né, ao longo do período, né? Aqui desde agosto de 2020 até para agora 4 de 2021,
está em torno de 0,4 a 0,83, né? 86 o máximo que teve aqui, né? De dividend yield. Então esse é um FII de papel. Patrimônio líquido dele 205 milhões, né? De reais. Esse aqui, já vou começar olhando já o patrimônio líquido dele, né? 37,85 milhões, bem pequenininho, né? Bem pequenininho entre aspas, né? Esse aqui é o Atrio REIT, recebíveis imobiliários, também baseado em CRIs, né? Os CRIs. E tem esse, pagou aqui fortemente, aqui em alguns meses aqui, um dividend yield aí na casa de 1,26%, né? Bem altinho, né? Obviamente, para se manter já é outra história, tá? E aí, dois FIIs de papéis que eu peguei, separei aqui, o ARCT11, um FII de tijolos aí, galpões. Não mostra aqui o mapa de ativos, mas se eu não me engano é São Paulo aqui esse ativo, né? Chegou aqui a pagar 2% de dividend yield, né? Pode acontecer de ser uma que a gente chama de não recorrente, né? Ou seja, acontecer de repente alguma venda de algum ativo e esse ativo foi distribuído, ou então algum, sei lá, dinheiro aí extra aí que apareceu na história aí, né? Pode ter sido isso, né? Aí teria que pesquisar mais, né? E o outro é o RBBV11. Esse aqui é interessante, né? Que é um fundo de tijolos que a gente chama de desenvolvimento, que ele foca em terrenos, construir em terreno e depois vender o negócio. É interessante, aqui está por trás disso é a JHSF, tem vários empreendimentos lá da JHSF. Antes de mostrar os ativos, bora olhar o dividend yield alto, né? Aqui de 2020 para cá. Daí deu meio volátil esse dividend yield dele, né? Pagou em março 0,32%, mas também teve períodos aí de 1,46%. Só para a gente ver aqui esses ativos. Aqui são esses aqui, que é da Fazenda Boa Vista, como eu falei. São dois aqui, né? Do Hotel Fazano, que é do JHSF, né? É um empreendimento bem interessante e bonito, né? Que ou estão construindo ou vão construir, né? Fazendo Boa Vista, né? Desenvolvimento imobiliário. Então, é para alta renda, tá? É uma coisa bem interessante aqui. Bem bonito mesmo, né? E tem o outro aí, esse aí era o Hotel Fazano, né? E também tem a Fazenda, né? Fazenda Boa Vista. Coisa fina, né? Como diz aqui, né, pessoal aqui. Bonito também, né? Mas enfim, esse aí são dois FIIs que eu separei aqui. Por que eu separei? Eu utilizei o nosso método, obviamente, para enxergar quais são as possibilidades. Coincidentemente, né, ou não, né? Essa é uma das sacadas que a gente usa no nosso método. A gente observa uma tendência, né? Se eu mostrasse para vocês o que a gente faz um sistema de ranqueamento de acordo com o nosso método, né? Para aqueles ativos, sejam ações, FIIs, ETFs, estoques americanas, REITs americanos ou ETFs americanos. O que eu podia observar ali? Que os primeiros do ranking, na nossa lista dos rankings dos FIIs, é uma tendência os FIIs de papel, tá? O que a gente poderia investigar? Seria uma relação, porque como está sendo investido em dívida, né, pode estar relacionado com a questão dos juros atuais, né, perspectiva de crescimento de juros, coisa desse tipo, né? Então, não estou dizendo que estou dizendo que pode ser, porque a nossa ferramenta a gente utiliza e aí depois você pode confirmar aquilo, né, que você está vendo lá na nossa ferramenta. Né? A gente vê os resultados ali e depois a gente procura relacionar os resultados com o que está acontecendo no mundo real. Então, é exatamente o que a nossa ferramenta faz. Ela facilita nesse processo. Ela te cria insights para você na hora da tomada de decisão. Então, por isso que eu peguei lá, eu separei esses melhores aqui. Estão bem ranqueados lá no nosso sistema atualmente. Né? Não estou dizendo que você deva comprar esses FIIs, mas pelo menos eu já estou mostrando aqui alguns resultados. Certo, pessoal? Espero que você tenha gostado aqui do nosso um pouco mais avançado, né, vamos dizer, em fundos imobiliários. A gente vai fazer o nosso aporte, eu prometo aqui, em FIIs, de repente um desses aí, quem sabe, a gente vai ver. Mas eu acredito que semana que vem, como eu falei, né, anteriormente no vídeo anterior.
Mas espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, compartilhar com os seus amigos para a gente criar a nossa comunidade de investidores quantes. E também não se esqueça também de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Abraço e até amanhã.